renascer da nossa cultura. Os cajueiros, os campos, os montes, as praias, as noites não dormirão nas noites da vitória do nosso carnaval. O carnaval livre, é livre, é livre. Vamos cantar as cantigas populares. Vamos cantar as cantigas populares. Veremos o renascer da nossa cultura. Os cajueiros, os campos, os montes, as praias, as noites não dormirão nas noites da vitória do nosso carnaval. O carnaval livre, é livre, é livre, é livre. Frango tem morango, tem a batom da bala que arrepia. Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza, que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também, e um beija-flor. Que maravilha é a Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a este tutorial de Photoshop. Estou muito feliz porque é a primeira vez que eu faço uma transmissão em direto aqui no YouTube, em direto mesmo. Primeira vez que faço uma transmissão em direto aqui no YouTube. Hoje, então eu vou registrar este marco. Vou registrar este marco. Pronto, estou emocionado. Estou muito emocionado. Aqueles que ainda não estão inscritos no meu canal, inscrevam-se já e venham outros vídeos, porque eu tenho muitos conteúdos aqui, tenho muitos vídeos aqui no YouTube. Então, todo aquele que ainda não está inscrito no meu canal, é bom que se inscreva já, porque há muito conteúdo, muita riqueza sobre a fotografia, desde ensaios fotográficos, edições de fotos. Pronto, aqui tem um conteúdo vasto. Então, aquele que gosta de explorar, aprender mais as técnicas de como fotografar, como editar, este é o canal certo aqui em Angola. A dizer que eu estou a fazer este tutorial a partir da Huila, província da Huila, município de Lubango. Eu sou fotógrafo e, para quem não me conhece, este canal é próprio da pessoa que está cá a falar, Abel Chá Vaia. No entanto, neste tutorial de hoje eu vou falar um pouco sobre fotografias corporativas. Eis a razão do nosso tema, edição completa no Photoshop CC 2025. Então, nada a ver com inteligência artificial, é todo um conteúdo natural, né? Vamos utilizar apenas as ferramentas grátis que o Photoshop nos oferece, desde o Camera Raw até ao Photoshop, tratamento mais avançado possível nas ferramentas gratuitas. Portanto, é um ensaio corporativo feito já há um tempinho. Eu mesmo o fiz, né?
Depois vou explicar das luzes, quando eu colocar a imagem aqui na tela aparecer, vou explicar um pouco das luzes, os tipos de luzes que eu utilizei, a configuração interna da câmera. E depois vamos aqui falar um pouco, ou apresentar como é que nós poderíamos fazer alterações, quais são as edições corretas para fazer nesse ensaio corporativo. Então, pessoal, não esqueçam, subscrevam-se, curtam este vídeo, partilhem, aliás, convidem mais pessoas para ver, aqueles interessados em conteúdo audiovisual, convidem-nos para que possamos aprender juntos hoje. Então, aqueles que não terão a oportunidade de ver hoje, o vídeo estará aqui no YouTube, no meu canal, ficará como um lembrete. Todas as vezes que quiseres aprender ou ver alguma coisa, mudar alguma coisa nos vossos trabalhos, então este é o canal que podereis acessar para verificar ou para consolidar os vossos conhecimentos. Portanto, pessoal, vamos a isso agora. Eu vou aqui fazer uma transição, vou para o meu conteúdo. Estas são as imagens, né? Eu vou abrir algumas para fazermos aqui a edição, tá, pessoal? Vou pegar uma melhor, talvez, ou uma assim, normal, né? Como foi mesmo um ensaio corporativo. Então, vamos lá ver esta aqui, né? Eu vou abrir um montão, algumas para vermos quais que eu posso editar assim hoje, tá, pessoal? Vou pegar também esta 30. Yeah. Então vamos lá, Photoshop, vou arrastá-las até o Photoshop. Vou arrastá-las até o Photoshop. Vou pegar também esta. Photoshop, pessoal, elas vão processando. Exato. Posso partilhar minha transmissão agora no Facebook para mostrar assim ao pessoal, que não está aqui a acompanhar, para ver, né? Partilhar agora no Facebook. Partilhar no Facebook. Já coloco aí, pessoal. Exato. Aí a partilha. Não esqueçam, pessoal, de curtir a live. Não esqueçam de curtir a live. Já coloco aí, pessoal. Exato. Aí a partilha. Não esqueçam, pessoal, de curtir a live. Não esqueçam de curtir. Então, vamos a isso, meus amigos, meus camones e minhas camonas. Eu vou só ajustar alguma coisa aqui que não está me agradar muito. Minha telinha tem que ficar mais bem miniatura. Vou colocar mais ou menos aqui, né? Acho que aqui assim tenho tudo exato. Bom, agora volto novamente para o Photoshop. Vocês vão ver aqui. Eu vou colocar aqui só para vos mostrar o antes e depois, tá, pessoal? Exato, só para vos mostrar aqui o antes e depois. Por acaso eu já tenho essa imagem tratada, já tenho ela, é uma foto, é um trabalho corporativo que eu fiz com a minha querida modelo, a
Jurema Braiana, maquiadora, ela mesma fez a própria maquiagem. E as configurações, por acaso, aparecem aqui na tela. Eu vou aqui partilhar um pouco. A câmera é uma Sony A7 III, né? A7 Mark III. Quantas configurações? Primeiro é que eu fiz o perfil ativado na câmera é o retrato. Preferi fazer o retrato. Normalmente eu faço neutro, retrato e paisagem ou vivido. São esses 4 perfis na câmera que eu gosto de explorar, e em cada sessão eu seleciono um e vejo qual é o resultado melhor. Ou seja, nós já planificamos ter o resultado ideal de cada sessão que projetamos muito antes de começarmos a fazê-la. Então eu já tive uma mínima noção do que eu queria. Ela está, né? E as configurações desses todos os elementos têm de ir de acordo com o vestuário, o cenário que você vai criar. Então eu queria deixar as sombras menos vivas, né? Deixar contraste leve, por isso que optei em usar, e também deixar um pouco da exposição mais aberta, ou seja, quis abrir todos os meios, quis dar todo o espaço para a exposição, contraste e sombras, para que eu não tenha de forma agressiva, porque o retrato, o neutro são perfis muito simples, muito sensíveis, que acabam por nos dar essa abertura. A luz, o contraste, as sombras, eles acabam por nos dar todas aberturas para todos esses elementos. Se eu estivesse a utilizar aí um paisagem, acreditam que ia fechar certas entradas de luz, ia ter mais sombras, ia ter um contraste mais avançado possível. Um exemplo que eu vou aqui fazer, eu vou aqui para o perfil, vou substituir de Adobe Core para Vivido só para vos mostrar. Vem como é que ele fica, fecha o fundo, fecha, ativa de forma agressiva as sombras e os pretos, percebem, né? Este é o Vivido. Vem para a paisagem, não há muita diferença, e ele fecha. Percebem? Ele acaba por nos dar um contraste também mais avançado, uma sombra um pouquinho mais avançada, e acaba por nos dar uma temperatura diferente. E a paisagem típico dele, perfil quente e com o nível mais avançado de sombras e contraste. Por isso que eu preferi fazer este ensaio fotográfico no retrato, porque eu queria uma imagem mais real, né, que realçasse a cor dela real, sem quaisquer efeitos de sombras e contraste. Eis a razão deste resultado. Portanto, vocês notam aí um antes e um depois. Há uma certa diferença entre as duas imagens. Eu já fiz aqui as alterações devidas. Sobre configurações ISO, usei 1000. A lente usada na câmera é 2870, que é a lente do kit. E essa imagem foi feita a 70 milímetros de distância entre o fotógrafo, eu neste caso, e o objeto principal, que é a modelo. A abertura 5.6 para dar né, para dar aquela textura, para permanecer a textura exata em certos pontos, como por exemplo os braços, que não vão estar no foco principal, né, ou no plano principal, porque é uma fotografia, tem planos, tem focos, né, e então nós tivemos que fazer esses ajustes, ou seja, tivemos que colocar a abertura neste ponto para que eu não pudesse perder certas informações. Se vocês olharem para os braços, ainda tenho informações. Olharem para o pescoço, tem informações diferentes quando tu utilizas uma abertura 2.8 ou 1.4, 1.8, que acabas de tirar todas as informações de planos que não são, ou seja, dos planos não principais. Então, eis a razão de ter colocado 5.6. E a minha lente abre até 3.5, mas no zoom indicado. Percebem? É uma lente que trabalha com zoom. A abertura depende muito do zoom. A velocidade usei 1/1250 por segundo. Por quê? 1/1250 por segundo? Porque eu queria
dar aquela separação entre o background com a modelo. Aquela separação que ela mesmo está a pousar no fundo e e deixar a cor real do fundo, porque eu fechei toda a luz de fora, percebem? Né? Fechei toda a luz do ambiente e apenas usei, ou seja, explorei a luz artificial, que é a luz que eu projetei, que são as duas softbox. Eu tenho a P120, né, que é a luz principal com um flash AD200 e tinha um recorte, uma luz de recorte que é uma strip box no lado esquerdo dela. Exato. Que é o meu direito nesse momento que estou aqui a editar. Vocês olham para a imagem, há um certo recorte, né, que deu assim essa diferença aqui, mostrou essa diferença muito linda. Então essa é a luz da strip box. As luzes estavam mesmo a estourar porque eu fechei todas as entradas de luz natural com a minha velocidade. Elas tinham mesmo que estourar um pouco. Eu usei a strip box um T600 com uma luz de 1/2 e o AD200 também uma luz 1/2. Então, estouraram. Mas a imagem é esta, saudável. Em termos de mudanças aqui no Photoshop, não mudei absolutamente muita coisa. Era a questão do... Eu puxei as sombras, não mudei o perfil nem nada, apenas na exposição. O que eu estava aqui a falar em termos de exposição. Eu peguei apenas a exposição, fui na exposição, ou seja, no fotômetro, puxei as minhas sombras, porque imagina, estava assim e eu queria fazer, a imagem estava assim, olhem só, eu tinha excesso de sombra na minha imagem e eu queria puxar isso, abrir e dar uma diferença, né, nela com isso, porque depois eu já vou tratar a questão aqui dos contrastes, né, e outras coisas. A textura puxei para 20, para mais 20, né, acrescentei textura para mais 20, não mexi em outros elementos, nem nas curvas, e depois fui apenas mexer nos laranjas. O laranja puxei para o mais quente possível, o vermelho tirei toda a saturação, ou seja, acrescentei a saturação do laranja e retirei a saturação do vermelho. E depois na matiz eu peguei os vermelhos, levei para um tom mais laranjado e o laranja puxei para um tom mais avermelhado. Eis a razão de terem aqui de terem aqui essa temperatura. Depois o que é que eu fiz? Não muita coisa, eu apenas ajustei aqui os realces na tonalização dividida, puxei um pouco os realces para mais cinema, apenas isso. Se eu quisesse trabalhar um pouco com as sombras, iria mexer isso, mas infelizmente iria mexer aqui a questão do ajuste aqui nas luzes altas e luzes baixas, que é na correção de cores, mas não vou fazer isso porque eu prefiro deixá-la aqui. Luminescência pus até mais 11 para eliminar certas granulações, não vou chamar de ruído, mas algumas granulações que é muito normal as imagens terem isso. E depois vem aqui a questão do vermelho primário, que é na calibração. Na calibração, claro, eu gosto de mexer aqui a calibração para ter aquele efeito cinemático, aquele efeito mais quente, mais cinemático. Vocês conseguem ver essa mudança que a imagem está a fazer. Mas eu prefiro deixá-la 0 em termos de sombra aqui na calibração. Depois tem o vermelho primário, que eu puxei para o mais laranja. Tem o verde primário, que puxei para o mais cinema, que é o mais verde. E tem o azul primário, que puxei para o menos forte, quer dizer, o negativo, o azul, um ciano. São esses os ajustes que nós demos às fotografias. O mesmo aconteceu nessa. Eu só como é que se diz? Eu sou... Como é que se diz a copiar a edição de uma para ir noutra? Esqueci o termo, Jesus. Eu só sincronizei as definições. Nesta imagem, esta aqui, não há muita diferença com esta, é quase a mesma coisa. E aposto que esta também já tratei, ou esta já, eu acho.
Também já. Então eu vou ver a imagem que eu vou levar para o Photoshop para fazer certos ajustes. Vou ver só aqui. Eu acho que tenho já algumas imagens editadas aqui. Esta por acaso já está. Aqui não está, acho que é esta, né? Vou abrir esta, já está assim. Já está editada esta fotografia. Já, na mesma proporção mesmo. Já está editada. E ficou muito gira por acaso. Já está editada. O que é que eu vou fazer agora? Tem uma imagem aqui não feita, que é esta. Outra fotografia é esta. Esta por acaso já está. Esta aqui já está. Também está muito gira. Então vou ficar apenas. Com esta e esta. Vou lá sincronizar. Aliás, tem esta também. Vou ficar com esta, né? E esta. Vou mexer essas duas para vermos aqui como é que fica. Vou sincronizar as configurações dessas duas. Exato, essa vou puxar um pouco a exposição. Não vou puxar mais as sombras nem nada, para depois não ter exato a minha exposição aí tá boa. E eu vou colar essas, vou sincronizar essas três fotografias e vou importá-las para o Photoshop. Então, pessoal, vamos aguardar esse tempinho que elas vão abrindo. Então, logo que assim acontecer, vamos começar a fazer o tratamento. É muito simples. Dar OK. Mas, para este tutorial, eu vou pegar apenas uma imagem que vai ser uma imagem de exemplo, né? Uma imagem que vai servir de exemplo, uma imagem que vai servir de edição, de formação. As outras eu vou fazendo com o tempo. As outras vou fazendo com o tempo. E a dona tá bem futucada comigo. Então, pessoal, fotografia é uma coisa muito simples. Tu só precisas dominar a questão das luzes, a configuração da câmera e, por último, vem a finalização. Finalização, que é a edição. Finalização. Essa imagem não está boa, está expressiva, embora muito séria, mas está expressiva. Está expressiva. Vamos lá, começamos com esta, tá, pessoal? Eu vou dar aqui um Ctrl J para quem usa Windows, para quem usa Mac é Command J. A primeira coisa que eu vou fazer eu gosto muito de ajustar primeiro o fundo, né? Ou seja, a proporção da imagem. Eu uso a proporção 4:5, que é 8:10, né? 4:5, entre parênteses vem aí 8:10. Essa é a proporção que eu uso porque me facilita postar os trabalhos no Instagram sem sofrer nenhum corte. Então eu vou acrescentar aqui, né, o tamanho dela. Vou acrescentar aqui o tamanho dela. Bom, tem aqui a imagem. O que eu vou fazer? Parece que vai cortar alguma coisa na minha imagem ou vai adicionar uma outra coisa. Mas não é bem assim como ela funciona. Eu vou puxar mais um pouco até mais ou menos aqui. Vou deixar mais espaço deste lado. Pronto, essa é a minha ideia, né? Deixar mais espaço neste lado. Agora, parece que a imagem aparece aí uma restra verde e outras laranja. Não preciso vir aqui para ativar a cor normal, não. Eu venho aqui na parte superior do Photoshop,
tiro de padrão para preenchimento sensível de conteúdo. Ele vai preencher com a cor real da imagem, cor do fundo real da imagem. Então vamos lá guardar, primo OK, e ele vai processando. Vai me dar a imagem, ou seja, o fundo com a cor real. O verde vai desaparecer e volta e vem para a cor real do fundo, que é o laranja. Então, ele tem esse tempinho de processamento, que é de inteligência interna do próprio Photoshop, está a remover de forma inteligente e como é que se diz? De forma inteligente, exatamente. Está aqui a remover de forma inteligente. Exato. Então, esse é o corte que ele sofre normalmente. Ele sofre assim. Há exceções, há aqueles casos que vai ter algumas anomalias no fundo, mas para o meu caso não trouxe anomalia. Depois eu clico no atalho J, né? O atalho J que vai vir a minha ferramenta de correção. Com essa ferramenta, o que é que eu vou fazer? Eu disse, pedi para duplicarem a camada, não esqueçam, é muito importante trabalhar na camada copiar. Esta ferramenta do atalho J é para, a ferramenta de correção é para copiar ou eliminar certas anomalias no fundo, como por exemplo esta aqui, né? Vou puxar um pouco o zoom para vocês verem. Esta parte onde o fundo às vezes aparece meio preto, eu arrasto até o sítio que eu quero copiar. É uma espécie de copy-paste. Essa parte aqui do cabelo, também faço isso. Essa parte também faço. Já. Também aqui, vou fazendo, vou passar. Aqui já não tenho mais. Prontos. Posso mexer um pouco aqui. Deixa eu tirar aí, tem muito. Outro aqui. Também. Viva. Eu acho que até aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu ver aqui. Também tem algumas anomalias. Já. Também tem. Algumas anomalias. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o conteúdo. Selecionar o objeto, está aqui. Para quem usa Photoshop já tem essa opção, né? Na parte inferior mesmo da fotografia. Vem já acompanhar. Para quem quer remover fundo. Tá, já tem a opção de remoção de fundo, mas eu não vou remover, eu fiz nesse fundo de propósito porque eu quis mesmo este fundo. Vou apenas dar uma pincelada, um ajuste no fundo. Ele vai processando porque está fazendo um reconhecimento automático do fundo. O que é que eu vou fazer depois? Eu vou inverter, vou selecionar o inverso, ou seja, para além dela, vou selecionar também o fundo, as arestas do fundo. No atalho Ctrl, né? Dou um clique para desfazer a seleção nas partes que eu não quero. Atalho Ctrl não, é Alt. Atalho Alt para quem usa o Make Options. Yeah. Agora vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui também. Quer dizer, partes que eu não quero que o pincel venha mexer, eu deixo. Então, pessoal, agora vou pegar a ferramenta lápis, que é o atalho B. Vou copiar uma das partes de fundo que eu quero que esteja que seja passada aqui, né? Pegar essa parte mais neutra, mais escura, a parte mais escura, neutra não, a parte mais escura, e dou
Isso é só para eliminar certas coisas, certos pontos pretos e não só. Então eu faço sempre isso com esse cuidado para poder ter um fundo mais organizado, mais equilibrado, mais bonito, mais uniforme, percebem, né? Então, eu vejo que as coisas, o primeiro passo foi dado e está corretamente organizado. Agora, pessoal, eu tenho já aqui ações, eu vou juntar não vou juntar, vou deixar ele assim. Vou criar só o grupo, este aqui, e vou escrever aqui background, exato. Vou adicionar ele por dentro. Já tem aqui o background feito. Agora, pessoal, normalmente eu já tenho as ações e dou um clique e ele vai processando. Mas eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a criar, a fazer o tratamento de pele do zero. Eu, por não ter muito tempo, não vou mais ensinar, não vou mais passar passo por passo nos atalhos para poder fazer o tratamento da pele, fazer fazer o tratamento da pele, exato. Portanto, eu vou apenas ativar a minha ação ligada a isso e depois faço aqui. Então, quem ainda tem dúvida sobre isso, não hesite. Eu tenho um conteúdo aqui no meu canal, né? No meu canal, só precisas ver os vídeos que eu já postei. Tenho um conteúdo especificamente para você que ainda não sabe quais são os passos para fazer um tratamento de pele. Tá tudo aí. Então, venho aqui, frequência, separação de frequências, 16 bytes. Eu vou ativar o raio, fica 6,4. Né? Podes usar um menor disso, um número menor. Podes usar 5, podes usar 4, podes usar um número maior também, 7, 8, 9, 10, no raio. É muito normal. E depois ele cria aqui o grupo com o nome. Depois eu entro aqui na camada na camada de desfoque, é onde eu vou aplicar a minha separação de frequência. Pego a ferramenta pincel de mistura, vou acrescentar, vou puxar, vou aumentar vou aumentar aqui o tamanho e vou limpar o meu pincel. Não esqueçam, pessoal, para quem faz separação de frequência, não esqueça que é muito importante fazer a configuração do pincel de mistura. Na barra, na superfície, na superfície de cima do Photoshop, tem todas essas configurações do pincel, tu só precisa ajustar. Quer dizer, não significa que vais ter que fazer do jeito que eu estou aqui a fazer, né? Tu podes fazer a configuração de acordo com o tipo de separação de frequência que tu queres fazer. Então, o meu caso é diferente. Eu tenho aqui a dureza a 12, tenho fluxo a 22 e vou tentar fazer a separação de frequência para ver como é que vai ficar. Então, vou lá passar. O que eu quero é deixar a imagem não muito artificial. É uma separação de frequência leve, né? Porque ela já fez maquiagem, vai estar mesmo leve, uma soltinha, bonita, porque o rosto, a minha modelo, a Jurelma, já fez a sua maquiagem, uma maquiagem nude. Então vou passar aí, diminuir aqui diminuir o tamanho do pincel para passar aqui no nariz. Então não esqueçam, pessoal, é muito importante tratar aqui, ver a questão da configuração do pincel. Se você não tiver o pincel configurado, ele vai fazer do jeito que estiver configurado de forma padrão e você vai ter um resultado não desejado por si. E depois vem aquelas palavras, fogos, a foto não está como eu queria. Então, se não está como querias, tinhas que fazer as suas próprias configurações. Então, é isso que eu gosto nas minhas imagens. Eu cuido de tudo, da configuração, tanto na câmera
até a configuração na edição. Tudo sobre a fotografia, tudo em fotografia resume-se em configuração. Conhecimento é muito importante. Conhecer o teu material, conhecer os softwares, né? Conhecer o computador. É muito importante ter noção desses todos aspectos. É importante ter noção desses aspectos. Então, pessoal, primeira vez, como disse, que eu faço live aqui no YouTube. Nunca fiz. É a primeira vez, senão o resto das transmissões ao vivo passaram por programação. Eu programo e o YouTube tem essa opção de estrear o conteúdo e tudo que passava era apenas estreia. Nunca programei. Então, pessoal, o rosto já está feito. A separação de frequência do rosto está feito. Eu agora vou passar noutros sítios, né? Assim, básica, sem que chame muita atenção, que o pescoço, tentar eliminar um pouco as sombras. Também já tem vídeo aqui no canal onde eu falo a maneira correta de fazer uma separação de frequência pelo método pincel de mistura. Como é que nós podemos passar de tom em tom com o pincel de mistura. Eu já tenho um vídeo aqui no canal a falar sobre isso. Então, os mais atentos, os que acompanham mesmo de verdade, sabem que estou certo e o conteúdo está mesmo aqui no YouTube. Então, não esqueça, este canal é o certo para você. Não saia daqui sem seguir, sem subscrever-se ao mesmo. Não saia daqui sem partilhar esta live. E pessoal, não saiam daqui sem fazer isso. Agora vou para o braço. Ele também não carece de muita alteração. Ele está tudo em ordem. Feito. Exato. Agora, o que eu vou fazer? Exato, já tenho a separação de frequência feita. Uma das coisas que o pessoal provavelmente não acompanha nos meus trabalhos, e a quem provavelmente também está a se perguntar, mas o Abel não faz remoção de mancha antes da separação de frequência, será que não é correto fazer a remoção de mancha? Eu tenho uma particularidade, é mesmo só minha. Eu não sou muito de fazer remoção de manchas muito antes de fazer a separação de frequência. Eu faço a separação de frequência para depois ter, para ter de forma clara todas as manchas visíveis, as manchas grandes. Ou seja, o pincel de mistura, quando você está a trabalhar com ele, já acaba por eliminar certas manchas. As que ele não consegue eliminar, essas sim, eu dou um tratamento mais profundo nelas de remoção. Não faço a remoção antes porque vai acabar por tirar. Pronto, é uma análise pessoal, é algo que eu fui estudando durante muito tempo. Não faço antes porque eu tenho medo de remover quase toda a textura, principalmente algumas texturas muito importantes. Então eu prefiro antes fazer a separação de frequência e depois ver a questão das manchas muito maiores que ficarem visíveis. E estas sim eu cuido. E eu faço com a ferramenta carimbo, vou na opção de textura, né? Depois ajusto aqui a questão do tamanho do pincel, que é da ferramenta carimbo. Eu vou puxar o zoom da minha imagem para mostrar-me de ponto grande, em ponto grande, né, as manchas. Vou diminuir mais um pouco, porque o pincel tem que ser do tamanho da mancha. E faço isso para todas as manchas. Faço isso para todas as manchas. Vou passando. Vocês notam, mesmo quando eu quero ajustar aqui a questão do cabelo, a questão às vezes das luzes, a questão da maquiagem, às vezes também utilizo a ferramenta laço, a ferramenta carimbo, aliás, eu uso essa ferramenta para fazer esses ajustes.
quer passar, quer dizer, também não é lá muita coisa, né? Essa ferramenta não há muita dificuldade. Só estou aqui a fazer a remoção das manchas muito visíveis, né? Mas tudo que identifica o rosto tem de deixar, como por exemplo o que nós chamamos aqui em África, em Angola, o boi do rosto, essas manchas pretas, isso é que caracteriza a jurema. Então eu não devo remover jamais estas manchas. Pronto, mancha como tal não, mas não posso remover essas partículas visíveis que encontramos que o rosto dela apresenta. Então faço isso, vou passando. Vou passando. Pessoal, é desta maneira que eu faço a remoção de manchas. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vejo que a testa não está lá muito boa. Foi uma maquiagem feita acima da hora. E por outra, a remoção de manchas também não deixou ela perfeita, não deixou a testa mais ajustada possível. O que, que eu faço? Eu pego a ferramenta de laço, vou na opção da testeira do desfoque, marco a testa apenas e vou aqui nos filtros, desfoque de superfície. Vou aplicar aqui o desfoque para ver como é que vai ficar com esse desfoque. Eu acho que vai ficar mais equilibrada, mais ajustada e deixo na assim, exato. Agora, pessoal, vocês olham, vocês conseguem ver que a minha imagem já apresenta muita diferença que antes, depois. O pincel de mistura é mesmo só para ajustar as tonalizações, para ajustar as cores. Por isso que ele é processado em bytes, bytes que é resolução de cores, para equilibrar cada cor no seu devido lugar, cada luz no seu devido lugar, as sombras, ajustar as luzes vivas, as luzes mais altas, aliás, ajustar a questão dos pretos, ajustar a questão da textura, ajustar a forma, o formato do rosto. Então, o pincel de mistura tem esta particularidade. Normalmente eu uso ele para estes fins. Então, por isso é que nós chamamos de separação de frequências. Nós estamos a separar as frequências, a frequência de luz, frequências de cores, frequências de sombras. Nós fazemos tudo isso. Então, vou agora aplicar o Dodge Barney. Não vou ser tautólogo, já tenho aqui o Dodge Barney, mas também criar ele é muito fácil. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Vou na opção do Dodge e vou aqui, deixo o fluxo a 21%, a opacidade a 100, vou trabalhar apenas com o fluxo e vou passar nas partes onde tenho luzes altas, as luzes mais claras, né? Essa é a opção do Dodge. Vou passar aí nos sítios onde tenho luzes mais claras. Exato. Yeah. Passar mais ou menos aqui, não precisa, isso aqui. E por outro, o cabelo também faz parte da opção de Dodge Barney, tem que deixar aí as partes mais claras ainda claras e as partes menos claras que o Barney também menos claras. Vou passar um pouco no lábio, as partes aqui que aparentam ter luzes altas. Então, vou fazer isso.
Aumentar o pincel para passar aqui essas partes mais escuras do peito. Passo um pouco aqui. Agora vou para as mãos. Dar aquela mãozinha. Passo um pouco aqui nos dedos. Perfeito. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou puxar o tamanho delas um pouco para ajustar também aqui a questão das calças. E depois, nessa mesma configuração do pincel, eu vou para o Barney e vou colocar a minha vinheta, porque é aí onde eu faço mesmo já a vinheta. Vou ativar a vinheta. Exato, vou fazer isso. Eu gosto de trabalhar com a vinheta. Exato. Vê que alguma coisa alterou. Agora vou puxar a minha imagem. Exato, vem aqui. Foi muito. Para passar nessas partes da calça para deixar um contraste mais avançado. Separar essas luzes. Agora vou para o cabelo. No mesmo fluxo, né? Vou passar nas partes pretas, as partes mais escuras do cabelo, para dar aquela diferença entre as luzes altas e as luzes baixas no cabelo. Agora pego de novo o Dodge e passo nos cabelos mais vivos para dar aquele enxame. Agora pego novamente o Barney. Vou mudar aqui a questão do fluxo do pincel e vou passar agora para algumas partes do rosto que nos mostram sombras. Vai processando. Exato. Vou passar. As partes do nariz também, essas partes escuras do nariz. Nas bases escuras também é imperioso que passemos. Exato. Vou passar, vou dar um contrastezinho aqui. Aquela separação de luzes também ali. Aqui no queixo. Na boca para ter aquela separação de luzes. O queixo, um pouco o pescoço. Então, essa separação é muito importante, pessoal. Agora vamos lá ver como é que ficou. Vou desativar a camada preto e branco e ver como é que a imagem ficou. Você nota que o Dodge Barney dá aquela diferença dos tons, ou seja, separa os tons, sombras e luzes. É mesmo só para isso. A finalidade dela, pelo menos eu uso com esta finalidade de me dar apenas a separação, essa diferença entre as luzes e as sombras. Trabalhar com as luzes e trabalhar com as sombras. Eu vou colocar aqui o antes e depois. Antes, depois do Dodge Barney. Vou minimizar, né? Vou baixar um pouco, diminuir um pouco o zoom, exato. Vamos lá ver antes, depois. E vocês observam no meu fundo, a vinheta está intacta. Os tons também estão separados, né? E por outra, é a questão das luzes altas, luzes baixas, está tudo equilibrado, tudinho. Vou pegar e passar, ou seja, vou pegar o meu Dodge, exato. Vou passar mais um pouco aqui. Parece que agora a calça ficou muito branca, exato. Agora sim. Então, pessoal, o outro passo que eu faço normalmente
é a questão dos olhos, os dentes. Ela não sorriu, então a minha preocupação nesse momento são os dentes. Também já ensinei, já tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, como é que se faz o ajuste nos dentes, ou seja, branquear os olhos e os dentes. Eu já ensinei isso num conteúdo mesmo aqui. Quem ainda não viu, tem, tem, terá a oportunidade de ver todo esse conteúdo. Está mesmo cá no YouTube. Então, pessoal, esse procedimento é mesmo de branquear apenas os dentes e os olhos. Como não tenho aqui uma imagem, ela sorrindo, então vou tratar apenas os dentes. Nessa configuração, às vezes também cuido também, nesta perspectiva, cuido também de certos acessórios na pessoa. Vocês olham, espera aqui um pouco, o antes e depois, antes, depois, antes, depois. Quer dizer, não vai ter muita diferença, mas vou diminuir um pouco a opacidade dele, vou deixar 60. Você não nota muita diferença nesta opção aqui dos olhos. Então, usei um fluxo de 9 no pincel e aqui a opacidade diminui para 60. Minha imagem está boa para ser, para exportar, tá, não vejo muita anomalia nessa imagem. O que eu faço agora? Eu vou juntar todas essas camadas. Vou fazer uma única camada de tudo, só para vocês verem todo o processo que já se fez até agora. Perfeito. Antes, depois, antes, depois. Pessoal, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Ou seja, a imagem já está feita, está terminada. Eu posso colocar o logotipo, né? Mas antes de mais, vou ver nos ajustes. Vou deixar a imagem um pouco mais quente. Quero trabalhar aqui com a temperatura. Vou inverter a camada. Ctrl I. Inverter. Para ajustar só a questão da temperatura, para deixar lá um pouco mais quente. Agora vou pegar o pincel e vou passar um pouco nela. Vamos lá ver antes e depois, exato. Vou passar um pouco. E agora posso diminuir a opacidade. Deixar aqui até 30. Até mais ou menos 30. Deixei 35. Exato. Vocês olham, vocês veem aqui no seu antes e depois. Alguma coisa mudou. Agora, tem acessórios já, então você já tem outras cores. Tem a questão da cor da maquiagem, tem a cor como é que se diz? Os olhos lá, ainda no coisa, os olhos. Né? Ai, minha cabeça, esqueci. Mas pronto, eu entro aqui nos ajustes e venho. Normalmente faço cor seletiva, mas hoje eu vou para matiz e saturação. Nela eu vou puxar para um mais quente. Esse mais quente, vou inverter a camada e vou diminuir o tamanho do pincel. Vou puxar a minha imagem até o lábio e vou dar aquela rosadazinha no lábio. Aquela rosada, a cor viva, porque ela aplicou certas coisas no lábio. Então,
Vou ver aqui o antes e depois. Quer dizer, é algo que você não pode deixar muito vivo, né? É algo assim normal. Então, fiz isso, mas ainda assim está muito vivo. O que é que eu faço? Diminuo a opacidade dele. Vou deixar 50, né? Aí, exato. Normalmente esses tipos de fotografia eu aplico granulações, que são ruídos, aplico um pouco de ruído, ou às vezes acrescento um pouco a textura com as ações. Mas o que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou acrescentar um pouco de textura e vou adicionar também. Vou adicionar aqui a questão do. Questão não, vou adicionar o. Como é que se chama? Vou adicionar. Vou adicionar também granulações, que é o ruído. Então, faço isso, vou juntar a camada, né? Tá tudo aí. E depois posso duplicar ela. Vou duplicar esta camada. E depois venho aqui, filtros, ruído, adicionar ruído. Imagem vem. Vou meter aqui para Gaussiano. Vou puxar a minha imagem, só para vocês verem. A imagem vem assim, quer dizer, muito ruído, né? Está muito forte. Eu vou baixar. Vou colocar aqui 6. Puxete. Não. 11 também está muito forte. 9. Deixa eu ver aqui o uniforme, como é que fica. Vou colocar mesmo o Gaussiano, que é o monocromático. E vou deixar ele para 4. Deixei 4, né? Vocês nem vão notar a presença de nitidez. Vou diminuir agora aqui a questão da opacidade. Agora vou juntar estas duas camadas e vou fazer novamente uma cópia desta camada. E tenho aqui uma ação, Ctrl Check, Shaper Mask, que é para adicionar mais uma máscara de nitidez. Vai processando. Exato, vai ativar aqui a questão 3. Vou puxar o zoom. Com essa máscara eu apenas vou mexer o cabelo. Vou aqui. Vou acrescentar mais textura no cabelo, né? Exato. Vou passar um pouco no cabelo. Quero que ele esteja mesmo vivo, o cabelo. E vou passar, sim, aqui na parte na lateral do rosto. Eu quero deixar a pele dela sensível, então não há necessidade de ter que adicionar muita textura nela. Exato, nessa perspectiva tá boa. Agora, o que é que eu vou precisar de novo? Eu vou juntar a camada e vou duplicar novamente esta camada. Vou na questão vou adicionar ruído novamente. Ruído. Vou puxar o zoom. O que eu quero agora fazer é aplicar esse ruído apenas no fundo. Não quero aplicar na pessoa. Eu vou colocar apenas no fundo. Gosto de ver essas granulações no fundo. Exato. Nessa perspectiva vou clicar o atalho E para me dar borracha e vou passar no rosto da Jurema. Vou passar o rosto, né? Porque não quero granulações nela. Exato. Então faço isso para todo o corpo dela. Não quero granulações. Vai processando. Vai processando.
Então, pessoal, vai processando. E já processou. Vocês notam que removi a quantidade excessiva de ruído no rosto, ou seja, no corpo dela, no interior dela, menos no fundo, porque eu queria mesmo ter essas granulações no fundo. E acaba por atingir alguma parte do cabelo, alguma parte da calça dela. Então, pessoal, para aquele que não sabia como é que deve-se dar um tratamento adequado à sua imagem corporativa, é desta maneira que eu faço as minhas. Não mexo muita coisa, não mexo muita coisa. Eu deixo a imagem real, real, né? Pronto, alguma coisa faz, né? Mas não de muita magia, muita manipulação, não há muito segredo, é uma coisa normal e eu vou vos mostrar aqui o antes e depois. Antes, depois, antes, depois. Vou puxar um pouco a imagem para vocês verem. Antes, depois, quer dizer, não há muita diferença das cores e não só, quer dizer, ainda faltou mais coisas por fazer, como por exemplo, ajustar aqui os pincéis que ela colocou no rosto, né, os pincéis pretos, pincéis de cores, para ajustar tudo isso, mas eu prefiro deixar assim, senão estaria a artificializar muito a fotografia. Então, pessoal, o procedimento é simples. Para exportar, eu vou dar um comando S. Eu vou exportar para a visualização. Ainda não vou exportar para a web. Vou apenas fazer isso para a visualização. E está em PSD. Eu vou salvá-la agora para o meu dispositivo. Yeah. Vou salvá-la aqui no meu dispositivo. E a qualidade máxima também pode ir a superior, né? Tem a alta, tem não sei o que. Então deixo até 10 para não ter uma imagem muito pesada em termos de megabytes. E a imagem está feita. Com todos os passos cumpridos, a imagem está feita. Quer dizer, os passos estão todos aí. Estão todos aqui, os passos. Estão todos aqui no histórico. Então, pessoal, foi assim. O tratamento desta simples imagem, tá? Desta simples imagem. Foi assim o tratamento dessa simples imagem. Então, meus camones e minhas camonas, todo aquele que acompanhou este live, muito obrigado, estou mesmo feliz. Aquele que vai acompanhar mais tarde, também ficarei feliz, porque as vossas visualizações vão me dar motivação para trazer mais e mais conteúdos aqui no meu canal. Não esqueçam de subscrever, estou mesmo a repetir toda hora. Não esqueçam de subscrever a este canal, ativar as notificações e curtirem e partilharem estes vídeos que estão aqui no meu canal. Eu vou fazer os possíveis de passar a partilhar, de trazer sempre novidades, prontos, trazer coisas boas para vocês. Portanto, o meu muito obrigado, perdão, a quem acompanhou e agradeço desde já também aquele que vai acompanhar posteriormente. Este é o vosso canal, este é o meu canal, este é o canal do mundo e estamos juntos. Aquele abraço do vosso amigo Abel Chavaia. Não esqueçam, as minhas contas
As minhas contas das minhas redes sociais são Instagram, Abel Chavaia Catedrático. Tem lá todo o meu histórico de trabalho, desde o princípio da minha carreira até hoje. Inclusive, este trabalho também poderá estar lá brevemente. E por outra, Abel Chavaia Fotógrafo no Facebook. Esta é minha conta pessoal. E a nossa página da empresa SS Fotos Angola, Instagram e Facebook SS Fotos. Estas são as nossas redes sociais. Por favor, sigam estas páginas: Facebook SS Fotos, Instagram SS Fotos Angola, Abel Chavaia Catedrático e Abel Chavaia Fotógrafo. Catedrático no Instagram e fotógrafo, Abel Chavaia Fotógrafo no Facebook. Estamos juntos. Aquele abraço. Até um próximo tutorial. Tem gente trabalhadora que combate a carinha, que faz o coração abrir pro mundo e a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Tem gente trabalhadora que sabe acarinhar, que faz o coração abrir pro mundo e a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Vem aí o carnaval, a nossa festa em livre.